Olá, vamos agora cuidar da promessa de recompensa e da gestão de negócios. Ao final dessa aula, você será capaz de identificar as principais regras e consequências dessas duas fontes de obrigações. Os atos lícitos unilateralmente praticados por alguém têm como principal efeito obrigar o agente. Assim, é que fonte de obrigações são os contratos enquanto atos bilaterais e os atos unilaterais, a promessa de recompensa e a gestão de negócios. Além desses dois, o Código Civil trata, como se fossem atos unilaterais, do pagamento indevido e do enriquecimento sem causa. Rigorosamente, o único ato unilateral mesmo é a promessa de recompensa. De todo modo, nós vamos tratar aqui também da gestão de negócio. Do pagamento indevido, nós já cuidamos na aula número 10 do capítulo 4 e do enriquecimento sem causa na aula número 7 do capítulo 5. Bem, quando alguém, por anúncio público, oferece uma recompensa a quem desempenha uma certa tarefa, está obrigado a pagá-la, quer o candidato haja procedido com o intuito de disputa ou não. A vontade deve ser pública, difundida por qualquer veículo, TV, rádio, jornais, revistas, praça pública, etc. O importante é que seja divulgada de modo a atingir o público-alvo. É uma declaração sui generis, endereçada a qualquer pessoa disposta a cumprir a tarefa. A partir do momento em que se torne pública, a declaração obriga, a não ser que seja revogada publicamente em tempo hábil. A revogação se considera em tempo se feita antes do cumprimento da tarefa. Porém, o candidato de boa-fé deverá ser indenizado por todas as despesas que tenha feito. A obrigação resultante é a de pagar o prêmio de acordo com as normas estabelecidas pela declaração, ou, em sua falta, ao que primeiro se apresentar. Se mais de um candidato cumprir a prestação correspondente à promessa, terá direito ao prêmio aquele que cumprir primeiro, salvo disposição contrária, nos termos da declaração do promitente. Se for simultânea a apresentação, o prêmio será ou repartido, se for divisível, ou sorteado, se for indivisível. Se for o caso de sorteio, o contemplado deve dar ao outro o valor em dinheiro correspondente ao seu quinhão. Nos concursos públicos ou particulares, dirigidos ao público em geral, que se abram com promessa de contraprestação àqueles que obtiverem um resultado mínimo, como um vestibular, por exemplo, ou um concurso de juiz, promotor, os candidatos aderem às suas cláusulas, não podendo insurgir-se contra o resultado, a não ser que consigam provar dolo ou inobservância de uma norma interna. Evidentemente que o candidato sempre poderá combater cláusulas ou decisões ilícitas ou abusivas proferidas pela banca ou pela comissão, pelo promitente, enfim. Nos concursos em que se estipule um prêmio para a obra que obtiver o melhor julgamento, a obra premiada só pertencerá ao promitente se estipulado na promessa. Caso contrário, o dono da obra premiada, além de receber o prêmio, continuará sendo dono da obra. O fundamento das obrigações resultantes das promessas de recompensa é, na maioria dos casos, o enriquecimento indevido, ou enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito. Alguns outros devem ser, porém, analisados com cautela. Se uma certa instituição universitária anuncia um vestibular, recebe as inscrições e depois não aceita a matrícula dos candidatos aprovados, deverá indenizá-los por todo o prejuízo que venham a sofrer. Qual o fundamento desse dever de indenizar? Seria o enriquecimento sem causa? Sem dúvida alguma, houve prejuízo para os candidatos aprovados, ainda que as inscrições tenham sido gratuitas. Na verdade, presume-se que tenham gastado com transporte para realizar as provas, gastaram com livros e outros materiais, cursinhos, etc. Mas e a universidade? Ela teve algum aumento patrimonial injustificado?
Se as inscrições foram gratuitas, pode-se praticamente afirmar que não houve qualquer lucro para a universidade. Nesse caso, provado que a impossibilidade de aceitar a matrícula dos aprovados se deu por caso fortuito ou motivo de força maior, a universidade estará isenta de indenizar os candidatos. Mas se a hipótese não for de caso fortuito ou de força maior, a universidade deverá indenizar os candidatos. Qual será o fundamento dessa responsabilidade se não houve enriquecimento indevido? A resposta encontra-se não no princípio do enriquecimento sem causa, mas no princípio da boa-fé e nos princípios da autorresponsabilidade e da confiança. Pelo princípio da boa-fé objetiva, toda emissão de vontade deve ser acompanhada de uma conduta honrada e correta, compatível com a confiança depositada no promitente pelos destinatários da promessa. Se a promessa não se cumpre por culpa ou dolo do promitente, haverá quebra do princípio da boa-fé. Também o princípio da autorresponsabilidade fundamenta as declarações unilaterais de vontade, dando-lhes força jurídica. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que declaramos. É uma norma fundamental de segurança jurídica. Cada pessoa há de honrar a sua palavra. A quebra injustificada e lesiva da palavra dada atenta contra o princípio da autorresponsabilidade, que tem a ver com a boa-fé em última instância. Por fim, o princípio da confiança, que também tem a ver com a boa-fé, vai ser desrespeitado, uma vez que a conduta da universidade promitente quebrou a confiança nela depositada pelos candidatos ao vestibular. Esses dois últimos princípios, como eu disse, têm a ver com a boa-fé objetiva. Assim como se vê, não será sempre o princípio do enriquecimento sem causa o marco fundante da responsabilidade por promessas unilaterais. Vamos passar agora à gestão de negócio, que é a administração oficiosa de interesses alheios. Ela se dá quando uma pessoa realize atos no interesse de outra, seja na condição de representante, agindo em nome dela, seja sem representação, agindo em seu próprio nome, mas no interesse da outra, ou agindo como núncio, ao transmitir literalmente a vontade do dono do negócio. Com ou sem representação, o gestor atua no interesse da outra pessoa, dono do negócio, sem que esta o saiba. Isso é que é importante. O dono do negócio não sabe que está ocorrendo a gestão. As partes são aquele que realiza a gestão, chamado de gestor, e aquele cujos interesses são geridos, denominado dono do negócio. Segundo a tese adotada pelo Código Civil de 2002, a gestão seria um ato unilateral. De fato, a gestão ela tem início com um ato unilateralmente praticado pelo gestor. E por este ato ele se obriga. Esta é a razão de o legislador de 2002 ter inserido a gestão no título 7 do livro 1 da parte especial, retirando-a do título referente aos contratos em espécie, como se achava lá no Código de 1916. Apesar disso, dizer que a gestão de negócio seja um ato unilateral é dizer muito pouco, mesmo porque, diferentemente dos atos unilaterais típicos, a gestão não obriga apenas o declarante, ou seja, o gestor, mas também a terceiros, como, por exemplo, o dono do negócio. Assim, mesmo que se aceite a teoria do ato unilateral, dentro dessa categoria, com o que se identificaria a gestão? Seria uma proposta de contrato? Não é. Seria uma promessa unilateral? Também não. Promessa de quê? Talvez tenhamos que aceitar uma teoria chamada de teoria pragmática. A gestão, segundo essa teoria, teria natureza própria, não se parecendo com nenhum outro instituto jurídico conhecido. Os elementos caracterizadores que devem estar sempre presentes para que haja gestão de negócio são os seguintes. Primeiro, espontaneidade, que se traduz na falta de acordo prévio entre o gestor e o dono do negócio. Segundo, o negócio deve ser alheio. Terceiro, o gestor deve proceder no interesse do dono do negócio, segundo a sua vontade real ou presumida. Quarto, boa-fé, ou seja,
O gestor deve agir proveitosamente para o dono do negócio. Quinto, a ação do gestor deve se limitar à esfera patrimonial. O Código Civil fala em gestão de negócios contrária à vontade do dono, artigo 862, contrariando a melhor doutrina que considera tal intervenção um ato ilícito. Pereira Coelho a chama simplesmente de intervenção. Segundo o Código Civil, artigo 862, caso se trate de interferência ilícita em negócios alheios, o seu autor responde por todos os danos, ainda que fortuitos, a não ser que prove que teriam ocorrido de qualquer jeito, independentemente de sua interveniência. Quais as principais obrigações do gestor? Cuidar do negócio como se fosse seu, segundo a vontade real ou presumida do dono. Não se pode fazer substituir por outro ou promover ações arriscadas, sob pena de responder pelos danos. Se preterir os interesses do dono aos seus próprios, responde até por caso fortuito, responsabilidade objetiva. Responde perante as pessoas com quem tratar e perante o dono, a quem deve comunicar a gestão e aguardar uma resposta se da espera não resultar perigo. Velar pelo negócio, mesmo falecendo o dono sem dar resposta, caso em que o gestor deve esperar por providências dos herdeiros. Se forem mais de um os gestores, responderão solidariamente. A responsabilidade do gestor, a nosso ver, funda-se nos princípios da autorresponsabilidade e, em última instância, da boa-fé. No princípio da autorresponsabilidade, uma vez que é responsável perante terceiros pelos atos que pratica e pela vontade que declara. No princípio da boa-fé, uma vez que, tendo decidido atuar em favor do dono do negócio, é de se pressupor que haja com lealdade, transparência, honestidade e correção. Nas ações em que o gestor for réu, será competente o foro do lugar do ato ou do fato. Artigo 53, inciso 4, letra B do Código de Processo Civil. Quais as obrigações do dono do negócio? Ratificando a gestão, o dono deve indenizar o gestor pelas despesas e prejuízos. Se a gestão for necessária ou útil, o dono deverá indenizar de qualquer jeito, correndo juros a favor do gestor desde o desembolso. Verifica-se a utilidade ou necessidade pelas circunstâncias objetivas e subjetivas, sendo essas últimas a vontade real ou presumida do dono. A gestão voluptuária não obriga o dono. Vamos a um exemplo de gestão necessária. Uma pessoa sai de casa e, antes de que o portão da garagem se feche, o cachorrinho sai para a rua. A pessoa vai embora, não se dá conta de que o cachorro está na rua, largado, solto. O vizinho, vendo aquilo, pega o cachorro. E às vezes o vizinho tem que sair, tem que viajar, sei lá o quê, e deixa o cachorro numa clínica veterinária. Coloca um papelzinho na caixa de correspondência do dono do cachorro. O seu cachorro estava na rua, eu o levei para a clínica veterinária, tal, na rua tal, etc. Então, essa gestão é uma gestão necessária. Nesse caso, o dono do negócio, que é o dono do cachorro, tem que ir na clínica veterinária e pagar todas as despesas que tiverem sido realizadas com o cachorro. Ok? Gestão útil. O vizinho recolhe a correspondência do outro, que estava viajando. Então foi se acumulando a correspondência lá jogada no jardim, o vizinho recolheu. Depois tem que entregar para o dono da correspondência. Gestão voluptuária. O vizinho manda embelezar o jardim do outro, aproveitando o jardineiro que for embelezar o seu próprio jardim. Naturalmente, nesse último caso, não há falar em indenização. O princípio que fundamenta as obrigações do dono do negócio é o do enriquecimento sem causa, como seria lógico supor. A ratificação pura e simples do dono constitui a aprovação plena do negócio, transformando a gestão em contrato, mandato, serviço de núncio,
prestação de serviço ou outro, e retroagindo à data do seu início. O gestor e o terceiro devem ser avisados sem que tal ciência seja essencial à sua validade, podendo inferir-se das circunstâncias. Como vimos, a aprovação da gestão necessária ou útil é obrigação legal do dono do negócio. Ele não pode se furtar a ela. Existem alguns casos afins à gestão que não chegam a ser gestão de negócios porque não constituem necessariamente administração oficiosa de negócio alheio. Além do mais, refere-se à ingerência na vida das pessoas, ou seja, na esfera existencial, o que lhes retira o caráter essencialmente patrimonial. Os casos previstos em lei são dois. Quando alguém, na ausência do devedor de alimentos, prestá-los por ele. Nesse caso, poderá recobrar a importância despendida. O outro diz respeito às despesas com o enterro de alguém. Se tiverem sido proporcionais aos costumes locais e às condições do falecido, podem ser reclamadas da pessoa que teria obrigação de alimentar o que veio a morrer, ainda que ele não tenha deixado bens. Em ambos os casos, a prestação é devida de qualquer forma, mesmo sem a aprovação do devedor, a não ser que se prove o propósito de pura benevolência, benemerência ou o cumprimento de uma obrigação moral. Por fim, há a chamada gestão imprópria, que é a administração de um negócio alheio na suposição de que seja próprio. O gestor obtém proveito à custa do dono do negócio e fica obrigado, portanto, a ressarci-lo com a aplicação do princípio do enriquecimento sem causa. No caso de o gestor agir com dolo, sabendo não ser seu o negócio gerido, haverá perdas e danos além da restituição do enriquecimento sem causa. O Instituto não é regulamentado no nosso direito positivo, mas existe e pode ser invocado. Ok? Vamos aos exercícios.